Deus lida com indivíduos, não com denominação. God in no age ever dealt with a denomination. Deus jamais, em época alguma, lidou com uma denominação. So I'm thinking tonight to begin with, to start with, it seems to be the Lord lays upon my heart just for this subject, why are we not a denomination? Assim, estou pensando esta noite, para começar, para iniciar, parece ser que o Senhor lança em meu coração justamente este assunto. Por que não somos uma denominação? The reason that now we have nothing against other people who are denominations. A razão porque agora nada temos nós contra outras pessoas que são denominação. We have nothing against them, but I want to explain why that we never went in with any denomination. Nada temos contra elas. Porém, quero explicar o motivo pelo qual nunca nos associamos a nenhuma denominação. I was ordained in a little Baptist church, as you know. Fui ordenado em uma pequena igreja batista, como vocês sabem. When the Baptist is not a denomination, wasn't until just recently, and now it's becoming just as much denomination as the rest of them. E a batista não é uma denominação. Não era até bem recentemente. E agora ela está se tornando exatamente tão denominacional como o resto delas. But the reason that we never become a denomination. Porém, a razão pela qual nunca nos tornamos uma denominação. Now we are an organization. Agora nós somos uma organização. We are an organization recorded here in the courts as an organization. Nós somos uma organização registrada aqui na sede do município como uma organização. A group of people that's organized together to worship Christ. Um grupo de pessoas que estão organizadas umas com as outras para adorar a Cristo. But we're not in a denomination. Não estamos, porém, em uma denominação. No one is going to dominate over us, you see. Ninguém irá governar sobre nós. Você está vendo? It's not a denomination, it's just an organization of fellowship amongst Christian believers. Não é uma denominação. É apenas uma organização de confraternidade entre crentes cristãos. People come here to the church and this becomes their home church if they wish to come as long as they live. As pessoas vêm aqui à igreja e torna-se-lhes a igreja que frequentam, se acaso desejam vir enquanto viverem. They can come here and disagree with everything that we preach. That's perfectly all right. E elas podem vir aqui e discordar de tudo que nós pregamos. Isto está perfeitamente correto. You still, as long as you are a Christian, you've got fellowship and a handout just the same as the rest of them. See? Você ainda, contanto que seja um cristão, você tem companheirismo e um prato de comida do mesmo modo que o resto delas. Está vendo? If I said, I believe in baptizing by immersing by water, and you believed in sprinkling and stayed right on it, would still be just the same as we was if we both agreed. Se eu disser que creio em batismo por imersão, por água, e você crer em aspersão, e estiver certo disso, nós ainda seremos exatamente os mesmos, como seríamos se ambos concordássemos. We might not be able to see eye to eye like, Pode ser que não sejamos capazes de concordar plenamente, igualmente, but as long as you are a Christian brother or sister, you're perfectly welcome. See, everybody. porém, contanto que você seja um cristão, irmão ou irmã, você é perfeitamente bem-vindo. Está vendo? Todos. So we don't have any denominations because I think that denominations separate brotherhood. Assim, não temos nenhuma denominação, porque eu penso que denominação separa a fraternidade. Some of them say, well, we ain't got nothing to do in that revival. That's the Methodist revival. Alguns deles dizem, bem, nós não temos nada que fazer naquele avivamento. Aquele é um avivamento metodista. Well, that's Baptist. We're Methodist. We ain't got nothing to do with that. Bem, aquele é batista. Nós somos metodistas. Não temos nada a ver com isso. Brother, if Christ is in it, we got all to do with it. Irmão, se Cristo estiver nisso, nós temos tudo a ver com isso. We got to put it's the body of Christ that is suffering
Temos que colocar o corpo de Cristo que está sofrendo. And I see that so much in the lands today, how that we have. E eu vejo tanto isso no mundo hoje, como que nós temos. Now Christ never did at any time ever organize any denominational church. Agora, Cristo jamais, em tempo algum, jamais organizou alguma igreja denominacional. I just let that be well assured. Agora, apenas deixe que isso fique bem seguro. Now I'm going to ask you tomorrow night if any of these things you want to know, like some history that I'm quoting or something other. Agora, irei perguntar-lhes amanhã à noite se qualquer uma dessas coisas que vocês desejam saber, como alguma história que estou citando ou alguma outra coisa. I don't have time just to drain that through and we'll get to another subject, because you can spend weeks on that very same subject. Não tenho tempo para explicar em detalhes, do contrário, não chegarei a um outro assunto, porque você poderia gastar semanas naquele mesmo assunto. But if you want to know the place and anything, just ask me, lay it up here on the desk, and I'll get an answer for you. Porém, se você deseja conhecer o lugar, qualquer coisa, apenas me pergunte e coloque aqui em cima da escrivaninha, e eu a pegarei, responderei para você. Now, the oldest denomination and the first denomination church that we ever had is the Catholic Church. Agora, a denominação mais antiga e a primeira igreja denominacional que tivemos foi a Igreja Católica. And it was organized 300 and something years after the death of the last apostle. E ela foi organizada cerca de 300 e poucos anos após a morte do último apóstolo. That's right. Isso mesmo. You get it in the early Nicene Fathers, and you get it in the writings of Josephus and many of the great historians. See? Você consegue isto em Os Primeiros Pais de Niceia e nos escritos de Joséfo e em muitos dos grandes historiadores, está vendo? And as far as in any of the church ages down through until the death of the last apostle, and 300 years the other side of the apostle, there was no denominational churches. E até qualquer das eras da igreja, retrocedendo até a morte do último apóstolo e 300 anos depois dos apóstolos, não havia nenhuma igreja denominacional. And the Catholic was the first denomination of the church. E a católica foi a primeira denominação de uma igreja. And the Protestant Church are the denominations who has pulled out of a denomination. E as igrejas protestantes são as denominações que têm saído de uma denominação. The first Reformation was Luther. A primeira reforma que veio foi Lutero. After Luther comes Zwingli. After Zwingli comes Calvin, and just on down like that. Depois de Lutero veio Zwinglio. Depois de Zwinglio veio Calvino. E continuou daquela maneira. And down to the Wesleyan Revival, and on down to Alexander Campbell, John Smith, and what more? See, on down. E até o avivamento de Wesley. E continuou até Alexander Campbell, João Smith e os demais. Está vendo? Continuando assim. The last movement that we have up now is the different phases of the Pentecostal age. E o último movimento que nós estamos tendo até agora são das diferentes fases da era pentecostal. And I believe that God has dealt in each age. E eu creio que Deus tem lidado com cada era. But did you ever notice that every time a church ever fails, and as soon as they denominate, they start failing right then? Porém, você já observou que cada vez que uma igreja falha, e que tão logo elas se denominam, começam a falhar aí mesmo? And whenever they fail, God never raises that church again? E sempre que ela falha, Deus jamais levanta aquela igreja de novo? It goes right straight to seed? Ela se deteriora? Now you want to know the history on that, we can produce it. Agora, apenas, se você quer conhecer a história disto, nós podemos apresentá-la. That no church, not ever in the history of churches, has any denomination ever fell that ever rose again. Que nenhuma igreja, jamais na história das igrejas,
aconteceu de alguma denominação já ter caído que tenha alguma vez se levantado novamente. Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, whatever it may be, when they fell, they are gone. Batista, metodista, presbiteriana, luterana, o que quer que seja, quando caíram, ali mesmo terminaram. Now that's right. Agora, isto é verdade. Now this, I told you now, put on the jacket, because we're going to make this stick, see? Agora, isto que eu lhes falei agora, preparem-se, porque nós vamos fazer isto penetrar, está vendo? There has never, at one time, when a man come out as an individual and organized a church, it started. Nunca tem havido em tempo algum, quando um homem saiu como um indivíduo e organizou uma igreja, isso começou. God deals with individuals, not with denominations. Deus lida com indivíduos, não com denominação. God in no age ever dealt with a denomination. Deus jamais, em época alguma, lidou com uma denominação. He's always dealt with an individual. Ele sempre tem lidado com um indivíduo. In the Old Testament, he dealt with individuals. No Velho Testamento, ele lidou com o indivíduo. In the New Testament, he dealt with individuals. No Novo Testamento, ele lidou com o indivíduo. In any age, he's always dealt with individuals and not denominations. Em qualquer era, ele sempre tem lidado com indivíduos, e não com denominações. So therefore, if God isn't in the denomination, what's the use of me having anything to do with it, the denomination? Assim, portanto, se Deus não está na denominação, de que me adianta ter alguma coisa a ver com ela como uma denominação? Now, I'm not talking about the people in that denomination. I'm talking about the denomination itself. Because God's people's in all those denominations. Agora, eu não estou falando a respeito do povo naquela denominação. Estou falando da própria denominação, porque o povo de Deus se encontra em todas aquelas denominações. Now, God never lets anything happen unless He gives a warning to it. Agora, Deus jamais deixa que algo aconteça, a menos que Ele dê uma advertência quanto a isso. I don't believe there's anything that... Não creio que haja qualquer coisa que... Now, like we have issues that comes out in the churches, such as we've had one recently about blood and oil and so forth. Agora, como nós temos questões que surgem das igrejas, como uma que recentemente tivemos, sobre sangue e óleo e assim por diante. And you know the dear Brother Branham letter and so forth. Vocês conhecem aquela carta, caro irmão Branham, e assim por diante. But the reason that I stood against that because it's not in the Word. Mas a razão pela qual eu me coloquei contra isso é porque não está na palavra. And that's the reason that I'm against denomination because it's not in the Word. E esta é a razão porque sou contra denominação, porque ela não está na palavra. And it has to have something we have to base our faith upon. E tem que haver algo sobre o qual tenhamos que basear a nossa fé. And if we can't base it upon some denomination, we've got to base it upon God's Word. E se não a podemos basear em alguma denominação, temos que baseá-la na palavra de Deus. For that is the only foundation, is God's Word. Porque este é o único fundamento, é a palavra de Deus.